bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o IGEFA de Niterói. Hoje nossa palestra será realizada pelo professor José Lázaro Boberg, do Centro Espírita João Batista, na cidade de Jacarezinho, no Paraná, com o tema O Cristo de Paulo de Tarso. Para darmos início então à nossa palestra, vamos à nossa prece inicial. Se quiser, feche os olhos para se concentrar no momento presente e levar pensamento e sentimentos a Deus, Jesus nosso irmão e a toda espiritualidade amiga da Casa de Francisco. Com o coração agradecido pela oportunidade de mais um encontro que nos permite dar sequência aos estudos da doutrina espírita, que tanto nos acalenta, nos direciona e nos auxilia a seguirmos com mais leveza a jornada da vida. Que cada um de nós possa aprender algo novo hoje e a cada dia, para que o caminho da evolução vá se conduzindo. Fica conosco, Senhor, como sempre está. Que assim seja, graças a Deus. Do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. Mais uma vez, eu sou convidado para participar de mais uma live nessa Casa Espírita, e o que nós agradecemos a gentileza e mandamos o nosso abraço ao Fernando e à dona Marta Noves. Pois bem, o tema que foi divulgado, que nós iríamos falar, é baseado em nosso livro lançado ano passado. Ano passado nós lançamos O Cristo de Paulo de Tarso. Vou mostrar aqui para facilitar para as pessoas que queiram, inclusive, adquirir. Ele foi lançado aí pelo Rio de Janeiro e é fácil de se adquirir quem tiver interesse. Pois bem, o livro O Cristo de Paulo de Tarso é uma colocação inédita, porque nós trazemos uma informação que talvez você não tenha, porque eu também não tinha. A vida toda, como espírita, eu só tomei conhecimento de Paulo, que antes chamava-se Saulo de Tarso, depois a igreja passou para Paulo de Tarso, através de um livro famoso chamado Paulo e Estevão, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e transmitido pelo Espírito Emmanuel. Eu digo que, na realidade, a vida de Paulo eu só conhecia através deste romance, veja bem, romance, de Paulo e Estevão. Mas eu confesso que, através dos meus estudos, eu cheguei a uma conclusão diferente daquilo que nós até então conhecíamos. Eu passei a estudar o gnosticismo, e escrevi alguns livros sobre o gnosticismo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, e passei a ter um certo conhecimento sobre o gnosticismo. E chegou um momento que eu descobri, vejam bem os senhores, eu descobri que Paulo era gnóstico. E se Paulo era gnóstico, o que eu sabia de Paulo de Tarso, que era através do livro Paulo de Tarso, houve uma mudança minha, houve até um choque, porque primeiro nós precisamos até falar o que é gnosticismo, né? Nós temos os ensinamentos através dos evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos criados pela Igreja,
Os evangelhos canônicos começa com Marcos e não com Mateus, como consta na Bíblia. Marcos, Mateus, Lucas e João. Estes 4 evangelhos são chamados evangelhos canônicos. Os 4 evangelhos são chamados canônicos. Então, repetindo, nós temos Marcos, nós temos Mateus, Lucas e João. Estes são os 4 evangelhos. No início do cristianismo, tinha uma corrente filosófica chamada gnóstica. E Paulo era um gnóstico. Vejam bem, Paulo era um gnóstico. Então, o que acontece? Nós começamos a analisar que aquilo que nós sabíamos de Paulo, que era para mim pacífico, eu passei a entender de outra forma. O romance Paulo de Tarso, escrito por Emmanuel, baseou-se nesses evangelhos canônicos da Igreja. No ano 325, no ano 325 da nossa era, no Concílio de Nicéia, entendeu-se que deveriam escolher os livros que iriam pertencer ao Novo Testamento. 27 livros foram tomados pela Igreja, começando com estes evangelhos. Esse evangelho e depois os demais que foram considerados evangelhos aceitos pela Igreja. Os evangelhos gnósticos foram praticamente expulsos. A Igreja não aceitava os evangelhos gnósticos. Daí que eu disse no início que me chocou muito, porque Paulo, para mim, eu entendia Paulo como a Igreja sempre explicou. E, na realidade, Paulo era gnóstico. Paulo não falava do Cristo. Isto pode chocar você. Me chocou muito. Me chocou muito. A descoberta de Paulo sobre essa visão gnóstica mudou todo o meu entendimento. Mudou todo o meu entendimento. Então, o que é o gnosticismo? E o que é a versão do quarteto canônico da Igreja? Através destas duas posições é que nós precisamos nos pautar para entender o livro que eu escrevi, O Cristo de Paulo de Tarso, que não é o Cristo que a Igreja divulgou. O gnosticismo tem por base que todos nós somos portadores do Cristo. Todos nós somos portadores da centelha divina que Paulo dava o nome de Cristo ou Christos na expressão grega. Veja bem que confusão que dá no início da nossa cabeça. Nós aprendemos que Paulo foi um discípulo de Jesus, que Paulo escreveu suas cartas depois do contato com Jesus na estrada de Damasco. Não é isso mesmo? Não é isso que você aprendeu sempre? Eu também aprendi isso. Mas não é assim. Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo foi anterior aos evangelhos canônicos. Os evangelhos canônicos têm desfé. É o Deus exterior. É o Deus que de algum lugar fora do cosmos está nos dirigindo. Está como se estivesse com uma luneta verificando se nós acertamos ou erramos. Ou como diz a Igreja, se nós pecamos. Esta ideia foi incrustada na nossa mente desde a infância. Essa ideia de que Deus está, de algum lugar, dirigindo-nos. Tanto é que quando você fala com um cristão não gnóstico, quando ele quer falar de Deus, ele fala aquele lá em cima, como dizendo que Deus esteja ou está lá em cima, porque foi o que nós aprendemos. Não é isso?
nós aprendemos que existe um Deus lá fora, e esse Deus lá fora coordena todo o universo. Mas hoje, através dos estudos, das pesquisas, sabe-se que, na realidade, esse Deus lá fora é uma utopia. Que esse Deus lá fora, o Papai do Céu, é infantil a ideia de que o Papai do Céu está nos coordenando através de algum lugar. O gnosticismo, vejam bem, o gnosticismo nos diz que nós temos o Deus dentro de nós. A encarnação do Espírito, de Deus, perdão, a encarnação do Espírito, ela se dá em todos nós. Todos nós temos a encarnação do divino. Esta encarnação do divino, segundo Paulo, é o Cristo, ou Christos. Então, dessa forma, você tem o Cristo, Jesus tem o Cristo, Buda tem o Cristo, e todo ser humano, ao nascer, ao encarnar no nosso corpo físico, ele traz embutido na mente o eu maior, o eu crístico, ou o Cristo superior, ou o Cristo interior. Existem várias terminologias. Então veja bem que, para ficar bem claro, o gnosticismo, e Paulo era gnóstico, Paulo falava do Cristo interior. Paulo não falava de Jesus Cristo. Como é que eu sei isso? Através de pesquisas. Isto realmente foi uma modificação total na minha interpretação de vida, através das pesquisas que nós fizemos sobre o gnosticismo. Existe na abertura do livro, e se você for ler o livro, for adquirir o livro, que eu acho importante, há uma frase de George Bernard Shaw. Ele traz o seguinte ensinamento. Veja bem, é através deste ensinamento que nós vamos conseguir seguir entendendo que Cristo não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré também possui o Cristo como eu, como você. Ele diz, na abertura de um dos seus livros, da seguinte forma: está claro que as epístolas são as cartas, né? Está claro que as epístolas, de maneira nenhuma, são fruto das histórias dos evangelhos. Elas são claramente anteriores, independentes e, indubitavelmente, continuariam pertencentes à literatura bíblica, mesmo que Jesus em pessoa jamais tivesse vivido. Vejam bem, é chocante, não é? Traz a você uma nova interpretação. Esta é a ideia do gnosticismo. O gnosticismo fala do Deus em nós, fala do Cristo em nós, e que nós temos a responsabilidade de dar pleno desenvolvimento a este potencial divino através das reencarnações sucessivas. Então vejam que, quando dizemos que Paulo fala do Cristo como Deus interno, ele não está querendo dizer Jesus Cristo. Jesus de Nazaré tinha também o Cristo, como você, como eu e como toda a humanidade, independente de religião, independente de crença religiosa. Quando nascemos, nós temos aquela potência divina que você pode dizer que é o Espírito, com letra maiúscula, você pode dizer que a potência divina é o Cristo interior, mas é esta potência maior, essa potência divina que está em nós. Então vejam bem que Paulo, as suas cartas existiriam mesmo que Jesus não tivesse vivido. Tá claro? Chocante, né? É chocante. Me chocou quando eu descobri isso.
Mas aí eu fui em busca de vários outros livros, e todos dizem que o primeiro escritor do cristianismo foi Paulo. Os primeiros escritos dos evangelhos, que nós chamamos de evangelhos canônicos, foram bem depois. Quer dizer, Paulo foi antes. Tanto é que no primeiro século do cristianismo não se tinha evangelho. Não se tinha evangelho. O que as igrejas da época utilizavam eram os evangelhos, eram as cartas de Paulo. Outros dizem que usava também o evangelho quê? Outros dizem que usava também o evangelho de Tomé. Então nessa linha de entendimento, nós vamos começar a entender que nós tínhamos praticamente duas formas de espiritismo, aliás, de cristianismo. Nós tivemos, ou tínhamos, o cristianismo de Paulo e o cristianismo da igreja. O cristianismo de Paulo era anterior. O cristianismo de Paulo era anterior ao nascimento do cristianismo da igreja. O cristianismo de Paulo já existia antes. Era o desenvolvimento do Cristo interior em todas as pessoas. No Espiritismo nós falamos muito disso, né? Que o reino de Deus está dentro de você. Que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de você. Esse reino de Deus é este Cristo. É esta força que nós trazemos. Esta força que todos nós possuímos, que é essa força divina. Sem isso daí, nós seríamos um corpo de carne e osso. Mas esta força divina é que nos comanda. E eu tenho a força, você tem a força. Todos nós temos a força. Temos é que trabalhar para dar pleno desenvolvimento a este potencial divino que todos nós possuímos. E diante desta conotação de o cristianismo de Paulo e o cristianismo da igreja, o cristianismo da igreja veio depois. Portanto, Paulo não poderia ter falado do cristianismo da igreja. Muitos chegam até a dizer que quem criou ou fundou o cristianismo, o iniciador foi Paulo, porque Paulo foi discípulo de Jesus. Não foi discípulo de Jesus. Você pode pesquisar, busque os livros de pesquisa e você vai perceber de que, na realidade, Paulo nunca escreveu sobre Jesus, não teve contato com Jesus. Tudo que se fala dos apóstolos, Paulo não teve contato com os apóstolos de Jesus. Ele não falou de Maria Madalena, ele não falou de Judas, ele não falou de Jesus. E de nenhuma personalidade que se encontra nos 4 evangelhos. Como é que eu posso provar isso, você poderia perguntar? Ué, porque eles não existiam. Não existiam evangelhos canônicos junto com Paulo. Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo, mas o cristianismo do Deus em mim, do Deus em cada um de nós, do Cristo em cada um de nós. Assim, Paulo, quando saiu na sua peregrinação, ao desenvolver, ao criar igrejas, ele criou várias igrejas, ele pregava o cristianismo, mas não o cristianismo da igreja. O cristianismo da igreja veio depois. Nós sabemos pelos estudos que o primeiro evangelho da igreja surgiu lá pelo ano 65, 70, portanto 40 anos depois do desencarne de Jesus. Então o primeiro evangelho foi atribuído a Marcos. Depois de 10 anos surge o de Mateus, depois de mais 10 anos surge o de Lucas, e lá para o final do século, ou início do segundo século, é que surge o evangelho de João. João já tinha morrido. Então,
Hoje é provado que nenhum dos evangelistas foram os autores dos evangelhos. Nenhum deles. Só depois da metade do século II é que a igreja, esses evangelhos corriam, eram textos corridos, sem pontuação, mas eles corriam. As pessoas liam esses evangelhos, a igreja resolveu dar nome a esses evangelhos a Marcos, Mateus, Lucas e João. Aí que eles passaram a ser tidos como autores dos evangelhos, mas não são. Você pode pesquisar, buscar os livros históricos que os evangelhos, na realidade, eram anônimos. E era escrito em grego ainda, que era o inglês da época, né? Era escrito em inglês. E os discípulos de Jesus eram pessoas iletradas e não tinham a cultura, mesmo a forma como os evangelhos foram escritos, são evangelhos muito bem escritos, bem montados. Então, entendendo isto, mas esses evangelhos que eram textos corridos, eles só se oficializaram. Isso está na história, isso não é invenção do escritor que vos fala. Só em 325, no Concílio de Nicéia, que o imperador Constantino reuniu os bispos de Roma da época e resolveu, então, estabelecer quais seriam os evangelhos que a igreja iria seguir. Daí que surgiu o quarteto canônico. E os demais, esse texto vai servir, o de João, esse outro de outro escritor também vai servir, e foi concluindo um total de 27 documentos que fazem parte do Novo Testamento. Então, vejam bem, isso aí vai mexer com a sua cabeça, não tem dúvida, mas vai te dar a oportunidade de pesquisar, de analisar. Então, estes evangelhos, voltando a repetir, eram textos corridos sem pontuação nenhuma. Este que você conhece, a Bíblia que você conhece, onde tem o Velho Testamento e o Novo Testamento só no século XIII, que um pároco inglês, resolveu transformar em capítulos para ficar mais fácil a leitura didática, pelo menos. Era um texto corrido, agora vamos dividir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E 3 séculos depois, um outro estudioso resolveu criar os versículos. Então, vocês vejam a distância entre 325 e Paulo, que foi o primeiro escritor do cristianismo, não da igreja, mas o cristianismo do Deus em si. Então, nós estávamos dizendo, e voltamos a repetir, nós falávamos de que está na abertura do livro nosso, chama-se ponto de partida. Antes de mais nada, quem for ler o livro deve analisar isso aqui. Ponto de partida. É aqui que o escritor diz de que as cartas de Paulo foram anteriores, foram independentes e continuariam, indubitavelmente, pertencente à literatura bíblica, mesmo que Jesus, em pessoa, jamais tivesse vivido. Quer dizer, as cartas de Paulo iriam constar no rol dos 27 livros considerados sagrados, mesmo que Jesus não tivesse existido, porque ele não tinha ligação com Jesus. Embora os evangelhos canônicos dizem diferente. Por isso choca você, e me chocou muito, porque eu sempre tive Paulo como um discípulo de Jesus. Jesus disse, vamos criar o cristianismo em vários locais, e eu pensava que realmente era assim. Mas não, estes evangelhos, estas cartas eram anteriores. Então, o que Paulo fala? Paulo fala do Cristo espiritual, interior,
ou o Deus dentro de nós. E ele chega a dizer, vocês, quem está acostumado com a leitura bíblica, ele diz assim, num certo momento, e nós vamos refletir isso daqui a pouco, ele diz num certo momento, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Quando eu lia isto, no tempo que eu era tão somente religioso, eu não pesquisava, quando Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, eu entendi, e você entende hoje, eu entendi que era o Jesus Cristo que estava dentro de mim. Eu tinha, digamos, assimilados os evangelhos de Jesus, e agora eu vivo na mesma sintonia com Jesus, por isso ele disse, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Esse Cristo que vive em mim é a sintonia do eu menor nosso com o eu maior. É a sintonia minha com o Cristo interno. É a ligação minha com Deus. Porque o Cristo é a alma encarnada. Todas as religiões anteriores falavam isso. A encarnação de Deus no homem, portanto, como uma essência, não é o corpo, não é, digamos, o todo que veio e encarnou. Não, nós somos portadores de uma sementezinha. Nós somos portadores de uma essência de Deus. Isto quer dizer, o que Deus tem, nós temos. Só que Deus é a perfeição. Esta perfeição que nós sabemos. E nós temos esta essência, esse Cristo, para desenvolver o nosso potencial. Então, é muito simples, é a mesma coisa que você ir ao mar e trazer uma gotinha d'água. Essa gotinha d'água tem a essência do mar. Nós, ao nascermos, nós temos nessa gotinha, ou nessa essência, ou nesse Cristo, nós temos a essência de Deus. Por isso Jesus diz no Evangelho, copiando um salmo, diz ele, vós sois deuses. Que Deus é esse? É o Cristo. Jesus dizia, vós sois deuses. Tudo que eu faço, você também pode fazer. Quer dizer, aquilo que Jesus mostrava na época, digamos, de sabedoria, de inteligência que os evangelhos contam, ele diz, você também pode fazer. Porque você tem a essência. Você tem a presença de Deus em você. É preciso desenvolver. Então, nós temos tudo que o universo tem, que o Deus do universo tem, só que em forma de essência, como se fosse uma gota, como se fosse uma sementinha. Quando você planta uma semente na terra, você sabe que na semente pode ter lá, no caso, uma árvore, mas ela está em potência. Ela precisa ser plantada, ela vai desenvolver a árvore vai dar flores, se ela tiver objetivo para fruto, ela vai dar frutos. Então vejam vocês, nós somos uma potência divina. Nós temos uma força extraordinária. Nós não podemos entregar essa potência nossa a outrem. E os evangelhos canônicos falam disso. Vamos pedir para Deus que Deus vai resolver. Entregue na mão de Deus. Entregue na mão de Jesus. Entregue na mão dos Espíritos. Ora, nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não fazer. Ou existe um Deus que faz tudo por nós, quando nós pedimos, ou nós é que somos os autores da nossa vida. Nós que somos os nossos deuses, ou nós somos deuses em desenvolvimento. Vejam bem essas colocações, não precisam, digamos assim, de pronto dizer, não aceito nada disso, porque os evangelhos dizem dessa forma. Ora, os evangelhos foram criados depois. Aquilo que consta nos evangelhos, muitas coisas já existiam anteriormente. Tanto é que o evangelho, veja bem, o primeiro evangelho, muito embora a Bíblia conste como Mateus, o primeiro evangelho é o de Marcos. Quer dizer, atribuído a Marcos, isto a partir da metade do segundo século.
eram escritos, corridos, como dissemos. O primeiro evangelho foi o de Marcos, que apareceu 40 anos depois da morte de Jesus. O evangelho atribuído a Mateus, ele copiou de Marcos. Vocês podem ver que tem muitas semelhanças. E são por isso chamados evangelhos sinóticos. Quer dizer, com um só olhar você percebe muita semelhança entre o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. Então, o evangelho de Mateus, ele copiou o evangelho atribuído a Marcos. O escritor que escreveu Marcos copiou que escreveu Mateus, copiou de Marcos. Mas, e aquilo que não copiou de Marcos? Copiou de um evangelho, que nós já escrevemos, chama-se Evangelho que, antes de Jesus, já existia um evangelho onde havia uma somatória da sabedoria do povo, e foi constado nesse evangelho, chamado Evangelho que. Então, o Mateus copiou do Marcos, o escritor de Mateus copiou do Marcos, e copiou também do Evangelho que. E o Lucas? Lucas também copiou de Marcos e copiou também desse Evangelho que. E o Evangelho de João, vocês podem ver que é o evangelho mais diferente, muito embora seja sinótico, são chamados de sinóticos, ele é diferente. É o evangelho que surgiu depois. 100 anos o João já teria falecido. Então, o escritor do Evangelho de João escreveu um evangelho bem diferente desses 3 primeiros evangelhos. Bem, então eu precisava fazer essa abertura para a gente poder entender que Paulo, quando fala do Cristo, ele está falando da potência divina de que você é dotado, que eu sou dotado, que Jesus foi dotado, e toda a humanidade. Tem um livro que eu li muito, quando comecei a estudar o gnosticismo, que é O Deus em Nós. O Deus em Nós. Da Elaine Page, uma doutora, e ela é autora do best-seller O Evangelho Gnóstico. Ela mesma afirma, Paulo era gnóstico. Ela foi uma estudiosa dos evangelhos canônicos, evangelhos gnósticos, que foram encontrados em 1945 numa urna, no deserto, lá em Nag Hammadi, no Egito, quando um cidadão, cuidador de animais, andando, procurando alimento para os seus animais, entrou num determinado buraco, seria uma caverna, e lá foram encontrados os evangelhos gnósticos. 12 evangelhos, mas que tinham 52 textos gnósticos. Textos que foram escorraçados pela igreja. A igreja não aceitou os evangelhos gnósticos. E quando foram sacramentados os 4 evangelhos canônicos, por ordem do bispo, ninguém mais poderia ter evangelho gnóstico. Quem tivesse algum evangelho deveria esconder, dar fim, queimar. E muitos dos seguidores gnósticos foram escorraçados, alguns foram mortos porque desobedeceram à igreja. Então, esses evangelhos foram encontrados lá porque alguém escondeu. Alguém escondeu e apareceu em 1945. Assim como aconteceu com o evangelho de Maria Madalena, como aconteceu com o evangelho de Judas, que foi encontrado agora, recentemente. Eram evangelhos que foram expulsos. Foram evangelhos não aceitos pela igreja. Agora, você poderia dizer assim para mim, mas por que não aceitaram os evangelhos gnósticos? Porque eles eram radicalmente oposto ao que a igreja pregava. A igreja pregava que para você ir para o céu, entre aspas, você tinha que passar pela igreja. Lá seria uma espécie de um cartório que ia sacramentar, ia registrar que você ia para o céu, ia para o inferno, aquela coisa toda. Tudo isso aí são mitos, né? Mas era isso. Mas os evangelhos canônicos, aliás, os evangelhos gnósticos, os seguidores diziam o seguinte,
Você não precisa de igreja. Você não precisa de bispo, você não precisa de padre para encontrar Deus. Porque Deus está dentro de você. Você é portador da semente divina. Você é portador do Cristo. Ora, a igreja não podia aceitar isso. A igreja era uma organização administrada a ferro e fogo e tinha interesse de manter o domínio administrativo. Então, os evangelhos gnósticos contrariavam, diz não, eu não preciso de ir na igreja, não. Eu não preciso de padre, de bispo, de organização nenhuma para me referendar para eu ir para o céu ou para o inferno. Porque Deus está dentro de você. É o Deus dentro de nós. É aquilo que nós falamos. Paulo diz, Deus dentro de nós. E quando nós alcançamos essa ligação, quando nós aceitamos esta frequência vibratória com Deus, porque é mais ou menos a nossa ligação com Deus é por frequência, com o nosso Cristo. Então, nós entramos numa frequência, numa sintonia com Deus, que eu posso dizer, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Vejam bem, na realidade, a física quântica hoje nos explica, nós estamos em vibração, o universo está em vibração. E as leis de Deus, diz o livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus, as leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na sua consciência. Então, em nós está gravada a lei de Deus. Então, nós temos que sintonizar-se com esta lei. E quem sintoniza, quem entra, digamos, em alinhamento com a lei de Deus, é uma pessoa feliz. Tanto é que a questão 614, vocês podem procurar no Livro dos Espíritos, lá diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Quer dizer, quando deixa a sintonia, quando deixa o padrão vibratório. Vamos ver se eu torno mais didático como professor para você entender. Então, digamos que eu tenha uma vibração de 10. 10. E eu entro em sintonia com 10 da lei divina. Ou digamos assim, o nosso Cristo, nós tivemos 10, entramos em sintonia com 10, então nós estamos afinizados, nós estamos ligados a Deus. Mas se eu tiver 20, eu posso buscar Deus em 20. Isso é lógico, tudo é teórico, é metafórico, porque você não viu Deus. Deus não é pessoa. O que as igrejas dizem, Deus lá em cima, Deus vai te castigar. Deus não é pessoa. Deus é uma expressão de vibração do universo. Deus manifesta-se através das suas leis. Deus manifesta através de suas leis. Então, é mais ou menos como o rádio. Quando você liga o rádio, você vira a sintonia, e quando você entra num determinado número, há uma ligação da onda que está sendo transmitida pela emissora de rádio, e o rádio que você tem de receptor, e você ouve o rádio. É mais ou menos assim, por esse caminho. Se você mudar o dial do seu rádio, encontrar outra faixa, você ouve outra emissora de rádio. O que é isso? Por sintonia, por frequência vibratória, você busca aquela onda que a emissora está transmitindo. Percebe bem isso? A televisão, mesma coisa. Você procura um canal, você busca outro canal, aquele que nós recebemos é porque está naquela faixa vibracional, em sintonia, na mesma frequência. Se eu estou aqui falando, e daqui a pouco, como agora mesmo tocou o celular tocou, por quê? Porque o meu celular captou vibracionalmente a mesma frequência do celular de quem transmitiu. Então, nós vivemos neste mundo num processo vibratório. Nós somos Cristos em evolução. Bom, então, nós poderíamos falar muito mais sobre isso, mas eu queria trazer outros conceitos
para aplicarmos no livro O Cristo de Paulo de Tarso. Então, o nosso livro, nós dividimos em duas partes. Na primeira parte, nós damos esta teoria, nós trazemos esses conceitos do Paulo gnóstico, mostrando, inclusive, que o Espiritismo também é gnóstico. Se você ler o livro, você vai perceber isso. E conversão de Paulo, por exemplo, que eu trago na primeira parte, não houve conversão de Paulo. Ah, mas ele se converteu com Jesus lá às portas de Damasco. Mas Paulo não conheceu Jesus. Aí você vai dizer, mas está na mediunidade, está no livro psicografado. Mas Emmanuel pegou o que para psicografar o livro? Os 4 evangelhos canônicos, os que existiam. Ele não conhecia, porque isso foi descoberto agora, esses evangelhos gnósticos foram agora recentemente. Então, não estou desacreditando, não estou, digamos, diminuindo a psicografia de Chico Xavier, nem a inteligência de Emmanuel. Tanto é que eu sempre indiquei os livros de Emmanuel, sempre indiquei, né, e uso nos meus livros. Eu estou dizendo que o espírito sabe daquilo que ele tem naquele momento. O Kardec já diz isso, o espírito escreve daquilo que sabe. Ele não tem plena autonomia, não tem plena sabedoria, ele fala daquilo que sabe. Tanto é que Kardec diz que eu falo com os espíritos como se fossem homens. Quer dizer, de acordo com a evolução da ciência, nós também vamos evoluindo. Tá? Vamos evoluindo. Então, na primeira parte do livro, nós trazemos assim a fundamentação do cristianismo de Paulo. A fundamentação. E na segunda parte do livro, eu seleciono 25 textos das cartas de Paulo, 25, e faço comentário, mostrando. E eu gostaria que você lesse o livro para que você, pessoalmente, pudesse chegar à conclusão disso tudo que nós estamos falando. Pois bem, lá na página 105 do nosso livro, a segunda parte, que eu chamo O Cristo de Paulo, porque agora nós vamos buscar o que Paulo fala, mas como Cristo de Paulo, não o Cristo do Jesus de Nazaré. Pois bem, o primeiro texto que eu faço uma análise, e eu vou analisar com você, que você certamente pensava assim como eu. Eu vivi uma vida toda preso a Paulo, mas como ligado aos canônicos. E esta mudança de estudos, isto foi agora recentemente. Você conhece aquele texto de Filipenses, quer dizer, uma carta de Paulo, em 4,13, onde ele diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu dou um doce para quem não disser que aquele que me fortalece, se não disser que é Jesus Cristo. As igrejas dizem que quando Paulo fala, posso todas as coisas que me fortalece, ele está falando o fortalecimento de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, antes de eu mudar de entendimento sobre o pensamento de Paulo, que agora eu vejo sob a ótica gnóstica, eu me considero um cristão gnóstico, eu estou lutando para o desenvolvimento da minha potencialidade divina, estou lutando para sintonizar-me com Cristo, essa força que está presente em mim. Então, antes, Paulo era gnóstico, eu interpretava esse versículo como os demais religiosos interpretam. Para mim, Paulo estava se referindo ao Jesus humano que se tornou Cristo. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu achava também que ele estava falando de Jesus Cristo. Eu não conhecia o gnosticismo. Então é o comum nos religiosos de todas as religiões crerem que ao entregar a Jesus, o Cristo humano, o Cristo de carne e osso, todos os seus problemas,
terão solução através dele num passe de mágica. Muitas igrejas dizem, olha, você entrega nas mãos de Jesus que vai resolver. O Espírito diz, não, o Espírito vai resolver. Quer dizer, o camarada quer se safar da sua responsabilidade e quer entregar para que alguém resolva. Ora, nós temos livre-arbítrio para errar e acertar. Quando erramos, nós corrigimos e acertamos de novo. É assim o processo evolutivo, através de erros e acertos. Então, quanta gente não vai ao centro, e eu estou acostumado com isso, a pessoa vai ao centro querendo que o Espírito resolva o seu problema. Não tem isso? Ah, eu vim aqui porque me disseram que é o Espírito que está me prejudicando. E ele esquece da sua intimidade, da sua potencialidade, das suas emoções, muitas vezes desequilibradas, e quer que o Espírito resolva uma coisa que é personalíssimo, é da própria pessoa. Você tem que lutar para resolver os seus problemas. Não estou dizendo que os espíritos, através de um passe, possam nos transmitir paz, possam transmitir amor. Não estou dizendo que as pessoas que oram para Jesus não possam sentir um acalento, sentir mais paz. Mas nós não podemos entregar o nosso processo de crescimento para ninguém. O que Jesus disse? Tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. Porque ele possuía o Cristo. Ele desenvolveu o Cristo dele. Até quanto, não sei. Até quanto, não sei. Não sei que posição ocupa Jesus hoje no mundo cósmico. Mas ele disse, você pode fazer também. Você também tem que desenvolver. Aliás, este é o objetivo da evolução, do crescimento. Você, quando foi à escola, e eu falo isso como professor, você não vai fazer a tarefa do seu aluno. Você não vai pegar na mão e resolver o seu problema. Você vai ajudá-lo a fazer fluir de si mesmo os conhecimentos. Aquilo que você errou, vai aprender de novo, faça o feedback, que chama a pedagogia. Você vai fazer de novo até que aprenda. É esse o processo da vida. Nós estamos aqui, nascemos simples e ignorantes, dizem os espíritos. Nascemos simples e ignorantes. Só que esta simplicidade e ignorância, ela vai gradativamente desenvolvendo os nossos potenciais, nós vamos evoluindo gradativamente, subindo os degraus, né? 10, 20, 30, 40, infinitamente. A evolução é infinita. Ah, mas eu não vou atingir a evolução de Deus? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, o Kardec diz lá, numa certa lição, de que a evolução é sempre relativa. É sempre relativa. Nós estamos relativamente evoluindo. E cada vez que eu atinjo um degrau maior, eu elimino as minhas imperfeições, eu me torno mais feliz, encontro mais paz, porque você tem a força, você nasceu com ela, e não é ninguém que vai resolver, é você. Acredite nisso, você tem a força, é o teu trabalho, é a tua luta que vai fazer com que você cresça, que você desenvolva. Então, essa ideia, por exemplo, que nós estamos falando, posso tudo naquele que me fortalece, essa ideia, ela está incrustada já na mente das pessoas. O crente, eu digo crente é aquele que crê, né? Todo mundo crê, de uma certa forma. Ela está gravada por força do inconsciente coletivo e que certos devotos, inclusive, colocam no para-brisa do carro. Posso tudo nas coisas em Cristo que me fortalece. Observe nos decalques dos carros. Eles tiram daquele e colocam, posso tudo em Cristo que me fortalece. Se nós entendermos o Cristo como inerente a todos nós, como a centelha divina em nós, tudo bem. Agora, se você entender que eu posso tudo, porque o Cristo exterior, porque o Jesus vai vir e resolver o problema, não é isso.
Não é isso que Jesus ensinou. Jesus nos mostrou o caminho, mas que nós teremos que fazer. É um processo pessoal. Né? Então, esse é um texto. É um texto. Eu tenho vários textos aqui para nós continuar. Mas só para concluir aqui, então, se a pessoa coloca lá no carro, posso tudo naquele em Cristo que me fortalece, não tem problema também. Não tem problema nenhum. Pensar de que o Cristo está te atendendo, e se isto te ajudar, se essa crença te fizer melhor, fizer com que você pense positivamente, tudo bem. Mas nós estamos explicando que não é essa a forma, né? Então, não há dúvida que se você pensar em Jesus, com seus poderes divinos, e, obviamente, você faz bem para você, porque pensar num ser superior, não tenha dúvida que nós vamos adquirir melhores condições. Vamos mudar a nossa mente, né? Nós temos que pensar sempre positivo, não pensar negativo, que as coisas positivas que nós colocarmos na mente e nós pensarmos continuamente, elas acontecerão. É que nem a oração. Quando a gente ora, você pensa que Deus vai descer, porque você pensa no Deus pessoa, vai descer e resolver o teu problema. Na realidade, é um trabalho pessoal. É como se você fosse fazer uma petição, entrar com um requerimento na prefeitura e você pede alguma coisa. Ou ir no fórum, colocar uma petição judicial, se inscrever uma petição judicial. Na realidade, quando eu oro, eu gravo, eu coloco na minha mente aquilo ali, e se eu constantemente continuar orando, pedindo aquilo, a coisa vai acontecer, porque você mudou o roteiro dos seus pensamentos negativos. Nós temos um livro, chama-se Peça e Receba. O universo conspira a seu favor. Se você puder ler, você vai entender esta mecânica da mente, que nós somos o que nós pensamos. Se você pensar saudável, se você pensar na alegria, se você pensar no pensamento positivo, o que vai ocorrer é o que você está plantando na mente, e não outra coisa. Quando você planta num jardim uma semente, você sabe que vai nascer, dessa semente vai nascer. Não sei o que você plantou. Você plantou uma rosa, vai nascer uma rosa. Plantou abacaxi, vai nascer abacaxi. Assim ocorre conosco, com a nossa mente. Aquilo que eu planto é o que vai acontecer. Porque nós somos o que nós pensamos. O nosso pensamento bem direcionado nos leva à felicidade. Bom, eu vou passar por um outro texto. Isso aqui se você adquirir o livro, você vai ler e vai analisar. Digamos um outro texto aqui, também de Paulo. Paulo diz assim, em Coríntios 2, assim, se alguém está em Cristo, pronto, o que você está pensando? Eu sempre pensava, estar em Cristo está ligado a Jesus Cristo, não é isso? Ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, é perfeitamente aceitável e lógico, como eu também entendia, que o cristão tenha nessa afirmação de Paulo, que o apóstolo está se referindo a Jesus Cristo, nascido em Nazaré, filho de Maria e José. No entanto, vejo que a igreja astutamente, ao escolher os livros que fariam parte dos 27 do Novo Testamento, o que a igreja fez? Colocou Paulo após os 4 evangelhos e após Atos dos Apóstolos, para dizer o quê? Que Paulo era dependente dos evangelhos, que o Paulo escreveu eram histórias dos evangelhos. Então, não está certo esta ordem nos evangelhos. Aliás, nos 27 livros do Novo Testamento, tinha que aparecer primeiramente as cartas de Paulo.
depois os evangelhos canônicos e depois Atos dos Apóstolos. Mas a igreja, com este objetivo, como Paulo falava em Cristo, então vamos ligar Cristo a Jesus Cristo, né? Então, com essa disposição de se inserir Paulo após os evangelhos, levou o cristão a aceitar inconscientemente a ordem cronológica imposta dos livros, bem como com que ele como se ele estivesse referindo a Jesus de Nazaré, denominado Cristo. E não era. Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura está ligado o seu rádio, a sua vibração, a sua sintonia está ligada a Cristo, naquela faixa de entendimento. Claro que amanhã você vai ter outra faixa evolutiva, porque a evolução, como dissemos, é relativa a um determinado estágio. Nós vamos evoluindo sempre. Bom, um outro texto, vamos achar aqui um outro texto de Paulo, Em Hebreus, que não é de Paulo a carta, foi escrito pelos seus alunos, seus discípulos, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que você acha? A igreja diz que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Isto também só ocorreu em 325 transformar Jesus em Deus, porque ele não era Deus. Então, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ora, não é Jesus Cristo, é o Cristo. Essa potência divina, esse Cristo, essência de Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando eu lia isso aqui, eu dizia para mim mesmo, mas não pode, Jesus Cristo também evoluiu. Não evoluiu em linha reta, veio pronto. Jesus também passou por reencarnações para chegar ao estágio em que chegou. A sua evolução não foi de graça. A sua evolução foi um processo de melhoria, de enfrentamento dos obstáculos e assim por diante. Então, com essa ideia de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós vamos encontrar a espírita dizendo que Jesus é o governador da terra. E quem disse isso pela primeira vez? Foi Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Jesus é o governador da terra. O que dizem os outros religiosos, as outras crenças religiosas? Será que eles aceitam que Jesus é o governador da terra? Não é Jesus. O Cristo, a força divina, a energia cósmica universal, é o governador de todo o universo. Isto sim. Então, eu não aceito a ideia de Jesus, o governador da terra. Jesus foi um espírito avante do nosso tempo, alguém que nós gostamos, amamos, lemos, mas não como governador da terra. Ele foi alguém que desenvolveu o seu Cristo. E esse Cristo universal, essa vibração universal que nós chamamos de Deus, sim, este é o governador de tudo, porque ele está presente em todo o universo, está presente nas plantas, nos vegetais, está presente nos astros e assim por diante. Tudo se move sobre uma ordem universal. Bom, esse é um texto. Tem um outro aqui. Coríntios 2:16. Paulo diz: vós tendes a mente do Cristo. Aliás, a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Como Paulo era agnóstico, ele não está falando de Jesus. Ele está dizendo que todos nós temos a mente de Cristo. Quero dizer, nós temos a essência do todo.
nós temos a essência de Deus, do universo. Então, embora as cartas de Paulo e os seus colaboradores tenham sido escritos inaugurais do Novo Testamento, elas nada falam a respeito de Jesus, como dissemos. Evidências, inclusive, da existência dessa personalidade fora da narrativa bíblica são mínimas e ele mesmo não deixou registro nenhum. Então, o que é ter a mente do Cristo, o que você entende? É ter em potência, em semente, as leis divinas gravadas em nossa consciência. Isso o Livro dos Espíritos diz. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, a mente do Cristo, a mente de Cristo, está gravada na nossa consciência. Aí, esta mente, como ele diz, vós tendes a mente de Cristo. Todos nós temos a mente de Cristo. Não é uma prerrogativa de Jesus Cristo. Jesus, um espírito avante do seu tempo, por ter desenvolvido o seu Cristo, a sua potência dentro de um estágio evolutivo, foi chamado de Jesus Cristo. Todos nós, embora sem uma compreensão unânime, temos como modelo de nossas ações a mente do Cristo. Isto é, a mente é a potência de Deus em nós. E essa mente, que quando sintonizada, cada qual a seu tempo, é o nosso guia verdadeiro. A mente de Cristo é o nosso guia verdadeiro. E está disponível para todos. Isto não é, digamos, prerrogativa de um ou de outro. Não. Todos nós, mesmo que estejamos numa escala bem ínfima de evolução, todos nós temos a mente do Cristo. Mesmo as pessoas que erraram muito, mesmo as pessoas que se perderam na Terra, que deixaram os objetivos sublimes, que erraram, elas têm a mente do Cristo. Só que precisa ser desenvolvida, porque pelo livre-arbítrio eu posso fazer ou não fazer, escolher o certo ou o errado. Como aquele fato que ocorreu em São Paulo, do pai que jogou a filha lá do prédio e a criança morreu, e aí depois, juridicamente, tentaram criar artifícios e tal. Na realidade, será que esse cidadão tinha a mente do Cristo também? A mente de Deus? Tem. Só que não estava desenvolvido, estava na prática do mal. Porque o mal e o bem dependem da aplicação que nós fazemos desta liberdade de escolha. Você escolhe o que você quiser. Certo? Você escolhe o que você quiser. Nós nascemos com livre-arbítrio para, com os nossos próprios erros, os nossos próprios acertos, nós venhamos a evoluir, venhamos a alcançar a nossa felicidade. Então, a felicidade ninguém te dá. Felicidade é construção. Ela não se compra aí numa prateleira de supermercado. A felicidade, diz Kardec, que a felicidade nós a alcançamos e eliminamos nossas imperfeições. À medida que nós eliminamos as nossas imperfeições, nós vamos encontrando a felicidade. Até tem uma explicação de Holden, um ex-padre, que depois abandonou a batina e deixou a ideia do Cristo lá fora. Ele fala do Cristo interior. Ele explica de que nós, ao termos esta potência divina, nós criamos a nossa felicidade. Ele até dá uma explicação sobre Deus, dizendo que Deus é uma fonte. Esse Cristo que está em nós é uma fonte. E nós temos os nossos canais que irrigam todo o nosso corpo. Ele diz que quando os nossos canais estão obstruídos, a fonte não jorra a sua água.
aquela água da vida que o Evangelho fala, né? A água da vida, ela precisa de canal para que ela possa fluir sobre todo o nosso organismo. Então, o que ele diz? Mas quando eu limpo os meus canais, quando eu elimino as minhas imperfeições, eu crio recursos para que a água da vida, que o Cristo, a energia cósmica, flua através de nós. Olha que beleza. Então, comparando com a nossa vida, às vezes nós estamos com os nossos canais sujos. Os canais estão obstruídos pela falta de amor, pela falta de perdão, pelo egoísmo que nós guardamos dentro de nós. Isto seria uma espécie de sujeiras nos nossos canais, e quando eu vou eliminando isso daí, a água vai fluir correntemente, que seria a energia cósmica universal em nós. Eu gosto muito dessa colocação do Huberto Holden. Então, fica aí mais uma explicação. Vamos ver aqui mais, nós temos mais alguns minutos, nós vamos ver aqui mais algumas explicações de Paulo. Mais alguns textos de Paulo. Você já deve ter lido, ou pelo menos ter ouvido na casa espírita, ou se você não é espírita, você deve ter ouvido na sua igreja. Essa frase de Coríntios 1, 3,16. Diz ele: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja bem, isso aqui está fechando, está contribuindo por tudo que nós falamos. Nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus é o Cristo. É a energia sublime, é esta fonte que está disponível a todos nós. Então, Deus está sempre disponível, quer dizer, essa força energética está sempre disponível. Quem impede o fluir desta energia somos nós mesmos. O Evangelho diz que Deus nos dá tudo em abundância, né? Quem bloqueia a abundância somos nós. E é perfeitamente claro. Então, essa frase, às vezes é entendido como Espírito Santo, ou outro termo que quiser, né? Então, você pode não pertencer a nenhuma crença religiosa e ser mais espiritualizado que muitos crentes. Tem gente que lê isso aí e simplesmente papagaia e fica por isso mesmo. Mas tem pessoas que não pertencem à sua religião, porque religião é crença. Religião é crença. Olha, até vou mostrar o livro que eu lancei esse mês, que já está sendo vendido em todo o Brasil. Chama-se A Crença, a Fé que Crê. É um livro muito bonito, em que nós trabalhamos com crença. Também eu sugiro que você faça a leitura, que vai lhe fazer bem. Então, você pode não pertencer a crença religiosa nenhuma e ser mais espiritualizado que muitos crentes. Quantas pessoas que não saem da igreja ou não saem do centro espírita tomando passe, que acha que só tomar passe resolve. O passe faz bem, elimina as energias negativas. Mas não é só isso, é preciso que você coloque em prática a sua mudança. Não é ser bonzinho no centro espírita. É na vida, com os seus semelhantes, com as pessoas de suas relações. Então, eu conheço pessoas que não pertencem a religião nenhuma e que fazem caridade por amor. Não para agradar a Deus, para agradar a Jesus, para agradar os Espíritos, para sentir em paz de poder ter ajudado pessoas que nem importa que crença que ela frequenta. Crença é algo criado pelo homem. Não foi Deus que criou a religião. Pense nisso. A crença do teu filho, a religião do teu filho é a tua crença. E depois de um certo tempo, teu filho
não aceita mais isso, muda de crença. As crenças existem desde a infância em nós. É o que nós falamos nesse livro sobre crença. Todos nós temos crenças. E muitas vezes nós alimentamos crença uma vida inteira. Às vezes as crenças limitam o nosso crescimento. Você não faz determinadas coisas, não sabe por quê, mas está gravado no seu inconsciente, e você não faz porque acha que aquilo é pecado. Crenças limitantes. E a religião, muitas vezes, limita, dependendo daquilo que fala, limita o seu crescimento. Uma ocasião, um moço foi no meu escritório, ele tinha separado da esposa, um mocinho novo, seus 20 e poucos anos, a esposa novinha. Aí eu aconselhei, eu falei, tudo bem, você já tinha filhos, cuida dos teus filhos, mas para frente você vai arrumar uma companheira, isso faz parte da vida, né? Ele diz, não, a minha doutrina diz que não pode casar. Isso é crença. Como não pode? Se não deu certo o casamento, não é que se sugira que a pessoa largue e vá casar de novo. Mas ele tem direito de ser feliz com uma esposa também. Isso é crença. Ah, não posso porque Deus proíbe. Deus não proíbe, Deus é lei universal. Deus é energia cósmica universal. Deus não é pessoa, não está com um binóculo verificando se você errou ou se você acertou. Um outro texto aqui, vamos tocando, ainda tem mais alguns minutos. Vejam essa citação em Gálatas 1, 12 e 13 de Paulo. Aqui você vai ler na sua casa esse 1, 12 e 13 em Gálatas. E vai chegar à mesma conclusão de tudo que eu estou falando sobre o Cristo. Ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é boa nova. Se você trouxer uma boa nova no campo da ciência, você trouxe uma boa nova, um novo ensinamento. Não quero dizer evangelho. Ele não conhecia evangelho, o evangelho dos canônicos. Então ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, a boa nova, qual é a boa nova de Paulo? O ensinamento da presença do Cristo em nós. Ele diz, que o Evangelho, a Boa Nova, que por mim foi anunciado, porque ele anunciou nas 13 igrejas que ele criou, nas cartas, e depois ia mandando carta, ele diz que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. A Boa Nova que eu transmiti nas minhas peregrinações criando igrejas, ele diz, não é segundo os homens. E o que ele quer dizer isso? Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Ele está dizendo que não aprendeu com homem algum. Mas pela revelação de Cristo, ou de Jesus Cristo, porque a palavra Jesus Cristo já era usada antes de Jesus. Lá no Egito, o rei era chamado de Jesus Cristo. Então, era termo já usado. Então, entenda comigo. Ele está dizendo que ele trazia o seu ensinamento Boa Nova, mas que não aprendeu com ninguém. E os evangelhos canônicos dizem que Paulo aprendeu com Jesus, que Paulo seguiu os ensinamentos dos evangelhos de Jesus. Olha aí o negócio. Faço-vos saber, irmãos, que os evangelhos, a boa nova que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Ele não recebeu de homem algum. Nem aprendi com homem algum, mas pela revelação do Cristo dentro de mim. Dá para entender isso? Por isso Paulo era agnóstico. Ele ensinava o desenvolvimento da essência espiritual em nós, o Cristo. Vamos ver mais um aqui. Vamos achar mais um texto para a gente encerrar. Para nós encerrarmos, vamos ler mais um texto só, e daí nós vamos encerrar, até porque
nós temos o nosso horário já esgotando. Então, nós temos aqui um texto de Efésios 5,14. Paulo ensina que nós temos que renovar os nossos pensamentos. Lembra-se que eu disse que nós temos que mudar o pensamento negativo? Peça e receba. Não é pedir para que Deus faça, mas que você faça. Você protocole na sua mente, renovando os pensamentos. Ele diz, acorda. É uma frase conhecidíssima, hein? Todos vocês que frequentam o Espiritismo, as igrejas, conhecem a frase do Paulo. Acorda, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e o Cristo te iluminará. Veja bem a frase. Se nós não tivermos uma compreensão gnóstica, isso aqui fica complicado. Aí nós vamos entender em ressurreição. Levantar entre os mortos. Ele não está dizendo levantar defunto, não está levantar cadáver, ele não está dizendo nada disso. Isso é linguagem gnóstica. Mortos aqui é mortos para a vida. As pessoas que estão alheias à vida, que vivem uma vida toda desordenada, que não procura se melhorar, ser feliz. Esse acorda, tu que dormes, é para você, na sua casa espírita, na sua vida de relação com as pessoas, quando puder, levantar as pessoas, explicar para elas o que é a vida. Acorda! Isso que você está fazendo não vai te levar a nada, vai te levar à tristeza. Acorda, você que está dormindo. Dormindo não é sono físico. Acorda, você que está dormindo, para a vida. Quer dizer, é um vivo morto, né? É um vivo morto. Você está vivo e ele está dizendo de morto. Só que você está sendo morto porque você está dormindo para a vida. Então, acorda tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. A ideia aqui é a ideia da ressurreição. A ideia de que nós teríamos a condição de fazer que levantar os mortos. E que não é possível. É totalmente impossível. A ciência diz que ressurreição não existe. Não tem jeito do corpo físico voltar a viver depois de morto. Tanto é que Kardec, quando fala em ressurreição, ele fala ressurreição do espírito. Ressurreição do espírito. E os gnósticos dizem, não existe ressurreição do corpo. Isto é pensamento de tolo, dizem os gnósticos. Não há possibilidade de alguém que morreu fisicamente voltar a viver. Os gnósticos dizem isso. Eles não aceitavam nunca essa ideia da ressurreição, que é um imbróglio. Não sei como vai sair dessa. Como é que a igreja pode sair dessa? Porque, na realidade, ressurreição não existe. A ciência diz que não existe. Agora, se você quer acreditar, tudo bem. Aí é crença. Crença, uma fé que crê. Se você quiser acreditar, tudo bem. Se isto lhe fizer bem, tudo bem. Então, para encerrar, com essa frase, acorda, quero dizer, desperta, tu que dormes, você que está vivendo uma vida desairosa, desarmoniosa, deixando a vida me levar, como diz o cantor, deixa a vida me levar. Levanta-te entre esses que estão mortos, quer dizer, os que estão alheios aos reais objetivos da vida, e quando você levanta, o Cristo te iluminará. Que Cristo é este, senão uma potência divina que você possui, que está dentro de você? Olha, minha gente, eu gostaria de falar mais, mas eu sei que vocês já cansaram de me ouvir, é muita coisa. Mas fica aqui a sugestão para que vocês leiam, reflitam sobre o Cristo de Paulo de Tarso e façam as suas conclusões
tire as suas conclusões e vejam que nós somos a potência divina, que nós somos deuses em evolução. Que tenham todos uma boa noite. Do livro Verdade e Amor, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, editada pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos ler o capítulo 34, que tem como título Prece. Senhor Jesus, que nos deste o amor maior, coloca por misericórdia a compaixão em nossas almas, para que exerçamos a bondade e a compreensão, auxiliando-nos uns aos outros, em Teu nome. Assim seja. Emmanuel. Muita paz a todos.